Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Como você sabe, meu nome é Sérgio Ricardo Rocha, sou conhecido por muitos como Doutor Vendas. Eu vim fazer uma apresentação de uma ferramenta muito importante para que possamos nos conhecer melhor e gerar uma alavancagem de performance. Eu trabalho como coach, que é uma profissão que ajuda as pessoas a atingirem as suas metas e seus objetivos. O coaching foi desenvolvido na década de 70 por um tenista que já após virar técnico, ele identificou que os principais adversários de um tenista não era o outro tenista que estava do outro lado da rede. Ele identificou que nós somos o nosso principal adversário. Que não adianta você treinar, que como dizem aí no esporte, jogo é jogo, treino é treino, e você no treino você faz tudo certinho. Quando você chega na hora que vale, valendo com o adversário do outro lado, disputando com você, a pessoa fica com medo, fica insegura, imagina ter limites que realmente não tem, ela começa a se sabotar. Então o adversário interno é muito maior que o adversário externo. E hoje, após 40 anos, a metodologia de coaching está em todas as áreas em que precisa performance máxima, precisa de desempenho máximo. Porque a metodologia de coaching leva a um autoconhecimento e onde você identifica tudo o que é necessário para você conquistar os seus objetivos, lembrando que o adversário interno é muito maior que o adversário externo. O coach hoje atua em várias áreas. Nós temos o coach de vida, que trabalha com desbloqueio de timidez, trabalha com pessoas que querem desenvolver dificuldade em desenvolver relacionamentos. Por exemplo, eu já tive um cliente conhecido como chamado de coach. Nós temos o coaching, que é a metodologia, coach, que é o profissional certificado, habilitado, e coach é o cliente, onde ele tinha uma timidez muito grande, ele identificou que isso estava atrapalhando a sua vida profissional. Então, durante o processo, ele teve todo o apoio e a condução para vencer esse adversário interno. Eu já tive também um cliente que trabalha com coach de relacionamento, onde ele tinha uma dificuldade enorme em falar com o filho, por causa da vida, né? A gente sabe que às vezes leva a gente a tomar algumas decisões, ele se afastava. E chegou uma determinada fase na vida, já o filho adulto, que ele entendeu que não era correto. Ele estava faltando um pedaço por não ter a convivência com o filho e ele não conseguia. Então ele também desenvolveu todas as ações necessárias para poder voltar a ter um relacionamento com o filho, né? Então, coach financeiro, coach no esporte, coach para emagrecimento, que é campeão. Existe o coach de negócios, quando você atende um empresário, um empreendedor, o responsável pela empresa, pelo negócio, dono da empresa. Coach executivo, onde você vai desenvolver competências, habilidades para que o executivo esteja mais preparado para atingir os seus resultados. Coaching para líderes e coaching de carreira, que é muito interessante, para direcionar a carreira ou para fortalecer profissional, ou para ser promovido, ou para mudar para outro segmento. E coach de vendas, que eu me especializei hoje, tem um trabalho muito interessante, onde ajuda as equipes de vendas e os vendedores a alavancarem suas performances e conquistarem muito mais clientes. Então, são uma ideia para você ter das áreas de atuação de coach. E vou falar sobre uma ferramenta chamada preferência cerebral, que é uma das principais ferramentas para geração de autoconhecimento. Eu acredito que é uma das primeiras ferramentas em um processo de coaching. Importante, como é que funciona o processo de coaching? Normalmente, o processo é individual, onde o coach e o coachee, o cliente, eles estão reunidos ou presencialmente ou pelo Skype, que é essa ferramenta maravilhosa de comunicação à distância pela internet, onde as pessoas se encontram em 10 a 12 sessões, que tem em torno aí de 1h30, onde o cliente determina algum objetivo a ser atingido e o coach vai ajudá-lo apresentando várias ferramentas de várias áreas do conhecimento humano, como psicologia positiva, neurociência, marketing, programação neurolinguística, estratégias militares, gestão empresarial. Essas ferramentas, métodos e técnicos se juntam num pacote chamado coaching, né, que é essa metodologia incrível que ajuda as pessoas a atingirem as suas metas nas mais diversas áreas. A gente sabe que há milênios o ser humano ele vem buscando entender como funciona o seu corpo e a sua mente. Na China antiga,
Lembra, já começaram as pesquisas sobre os conceitos do cérebro Yin, que é o hemisfério direito, o da intuição e da criatividade, e do Yang, o hemisfério esquerdo, o lógico e o analítico. Intuição, criatividade, subjetivo, lógico, analítico, bem objetivo. Em 1995, um americano chamado Ned Herman, ele publicou um livro chamado O Cérebro Criativo, não publicado em português ainda. Ele já tinha publicado essa tese, mas conseguiu consolidar no livro, fez um sucesso enorme, onde ele mostrou todas as suas pesquisas em relação ao funcionamento do cérebro. Ele criou a teoria da dominância cerebral. Ele classifica os estilos do pensamento em relação ao lado do cérebro dominante. As pessoas dominadas pelo lado esquerdo são mais analíticas, lógicas e têm um raciocínio sequencial, muito planejado, muito estratégico. As pessoas dominadas pelo lado direito são mais intuitivas, são baseadas em valores não lineares, são mais subjetivas, analisam, são mais adaptáveis. As pessoas têm, segundo esse trabalho do Ned Herman, tem 4 estilos comportamentais básicos e, em geral, existe a predominância de 1 a 2 deles em cada pessoa, apesar de todos nós termos os 4 perfis comportamentais dentro de nós. E o estilo predominante de cada um de nós influencia a forma como nós pensamos, nos comportamos e agimos em todas as áreas da nossa vida. Fazendo uma analogia como se fosse um iceberg, você consegue ver 10% acima da linha do mar, mas tem 90% embaixo. Essa aqui acima é o nosso consciente, quando nós agimos e reagimos no mundo de forma positiva ou não, mas de forma consciente. O problema são os 90% inconsciente, quando aquelas milhares de reações que nós temos ao mundo, se eu sinto frio, se eu sinto calor, se eu estou com fome, se alguém sorri para mim, se eu estou apressado, se eu tenho que fazer algo que eu não gosto, se eu tenho que fazer algo que eu gosto muito, a forma como eu reajo ao mundo, 90% das vezes eu não sei como eu faço. Algumas vezes dá certo, se é inconsciente eu não sei como repetir. E a maioria das vezes, ou muitas vezes, não dá certo e eu não estou preparado para evitar que isso aconteça de novo, sempre caindo no mesmo erro. Não existe um estilo melhor que o outro. Todos têm pontos positivos e pontos negativos. E a verdade é que cada perfil se encaixa melhor numa determinada área profissional, numa determinada atividade. Mas nós temos os 4 dentro de nós, sendo mais influenciados pelo primeiro e o segundo. Se analisasse, se nós pensássemos num time ideal, numa equipe ideal, nós tínhamos que ter os 4 perfis, predominantes para ir equilibrando as características do grupo. O Ned Herman, ele criou a ferramenta de preferência cerebral para que possamos avaliar através de um conjunto de perguntas, um conjunto de escolha de palavras, nós podemos apresentar ou entender como eu penso. Caramba, eu tenho esse perfil, isso, caramba, legal, isso eu faço certo, eu tenho que repetir sempre. Todas as vezes que acontecer determinada situação, são esses meus pontos fortes, esses meus talentos, que eu faço sem esforço, sem sentir, que flui, é nisso que eu sou bom. Eu tenho que repetir sempre, maximizar, repetir sempre. E nisso eu não sou bom. Eu tenho que neutralizar ou minimizar isso que eu não faço bem. A grande questão é que a maior parte das pessoas acreditam que para você conquistar alta performance, para você ser muito bom, conquistar resultados muito legais, você tem que fortalecer ponto fraco. Isso é uma tragédia. Se a gente tem esses pontos fracos, é porque nós não conseguimos interagir, nós temos enorme dificuldade. Então, se eu pego algo que é muito ruim e trabalho, desenvolvo, vou transformar esse algo ruim em algo médio. Em compensação, se eu pego isso aqui que eu já sou bom, e trabalho no desenvolvimento, eu vou transformar essas características, essas habilidades, competências, de forma incrível. Eles vão ser extraordinários. Pouquíssimas pessoas vão fazer isso tão bem quanto eu, que esse talento eu já faço sem planejar, não precisa nem pensar. Aconteceu. Então, se eu pego isso e trabalho,
essas características, eu fico quase imbatível, porque eu vou desenvolver algo que eu já sou muito bom. E essas características, elas lidam direto com aspectos muito importantes, como os nossos valores, né? O que faz uma pessoa ir à frente, como ela vê o mundo, e as características comportamentais predominantes. A avaliação da preferência cerebral, ela é fundamental para a conquista de alta performance em qualquer área, pois permite, primeiro, um autoconhecimento incrível para fortalecer ponto forte e minimizar ou neutralizar ponto fraco. Você vai saber como você aprende, como você toma decisão, como é que você resolve problemas e como você se comunica. Além de aprender a identificar o perfil comportamental das outras pessoas. Primeiro você aprende para você. Aí depois você aprende como ler e entender o comportamento de outras pessoas, procurando adaptar palavras e ações para que suas colocações sejam realizadas de acordo com a melhor linguagem de entendimento da pessoa. Aí você vai ser muito mais efetivo. Os 4 perfis são: idealizador, é o criativo, que é representado pela águia. Intuição, adaptação, flexibilidade, facilidade pelo novo, pelo inovador. A pessoa ela tem uma adequação muito grande ao novo, flexibilidade, ela tem a visão além do alcance. Pontos positivos, pontos com dificuldade. Ela tem dificuldade para disciplina, ela é meio rebelde, ela quer sempre do jeito dela, sempre fazer coisas diferentes, ela tem a tendência de começar coisas e não terminar. Nós temos o comunicador, conhecido como golfinho. O golfinho, ele gosta de pontos positivos, ele adora gente, ele consegue ser empático, imaginar o que passa pela cabeça das pessoas, ele consegue se harmonizar, todo mundo adora o golfinho. Mas em compensação, ele tem os pontos a desenvolver. Às vezes a felicidade está acima dos resultados, ele não sabe dizer não. E as pessoas tendem a se aproveitar do golfinho porque ele prefere atender ao outro do que a si. Nós temos também o organizador, que é o lobo. O lobo, ele é altamente planejador, estratégico, ele gosta de conhecer o todo, ele gosta de conhecer o começo, o meio e fim. Ele normalmente chega no lugar, antes dele falar, ele para, ele analisa para saber se pode se pronunciar. Ele não gosta de tomar decisão na hora, ele gosta de refletir, mas em compensação, quando ele consegue entender todo o sistema, ele tem a visão organizacional incrível, ponto forte. Um ponto a desenvolver, ele tem uma dificuldade enorme com a adaptação, porque tudo para ele é muito conservador. A hora que ele entende, ele quer sempre dessa forma. Então, na hora de fazer o novo, de adaptar, de ser criativo, ele tem uma enorme dificuldade. E nós temos o executor, que é o tubarão. O tubarão, ele tem foco no resultado. Ele é impulsivo, prático, automotivado. O computador dele, a mente dele é resolver. Aquela história, missão dada é missão cumprida. Ponto a desenvolver. O tubarão, ele não gosta de lenga-lenga, de conversinha. Ele é socialmente difícil porque ele ou você ama ou você odeia. Você não tem meio termo. Né? E isso tem gente que não gosta. Ele fala o que pensa. O age e depois pensa é ponto forte, e age e depois pensa é ponto a desenvolver. Bem, então esse aqui é um artigo, um artigo muito simples, rapidinho, para falar para você um pouquinho sobre coaching, um pouquinho dessa incrível ferramenta de você alavancar a sua performance, e você conhecer um pouquinho mais sobre preferência cerebral, que passa a identificar a dominância cerebral, os 4 perfis que regem os principais comportamentos de uma pessoa para todas as áreas. Em todas as minhas sessões de coaching, eu falei, existe a sessão de coaching individual e a sessão de coaching em grupo. Eu já tenho, por exemplo, já apliquei essa ferramenta preferência cerebral em cerca de 1.000 a 1.500 pessoas, e é incrível como as pessoas interagem, tanto em sessões individuais quanto em sessão em grupos. Normalmente uma sessão em grupo você tem até 30 pessoas, mas eu já apliquei em seminários, em palestras com 200 pessoas ao mesmo tempo, e é incrível que as pessoas ficam se encontrando, se identificando e entendendo outras pessoas e aprendendo como se alavancar, aproveitar o que tem bem, o que tem bom e como conviver melhor com as pessoas, respeitando as suas características, os seus limites e adaptando o discurso
para que as pessoas se comuniquem muito melhor. Bem, espero que você goste. Você sabe que você pode acessar o meu site, que é www.sergioricardorocha.com.br. É meu nome, www.sergioricardorocha.com.br, ou acessar o meu Facebook, onde tem muita informação, tem depoimento de vários alunos, vários participantes, vários coaches, que é o facebook.com/, o meu nome, Sérgio Ricardo Rocha. facebook.com/Sérgio Ricardo Rocha. Passa lá, dá um depoimento. Espero que você goste e que a gente se encontre aí qualquer dia desse em alguma das nossas sessões, dos nossos treinamentos ou das nossas videoaulas, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.